Olá, meu povo, meus arpeiros, minhas arpias, quanto tempo, saudade de vocês. Mais um programa Voando Alto, agora não mais em estúdio, mas dentro da própria sede da nossa casa, porque 2023 promete. Boa noite, Léo. Deixa eu já mandando pro pessoal falando que já estamos entrando aqui também. Mandar para todo mundo falando aí que nós já estamos no ar, primeiro programa Voando Alto de 2023. Muita novidade, muita coisa para ser dita, muitos novos insights que nós vamos tirar nesse dia, nessa noite. Boa noite, Cláudia Fidelis, muito bem-vinda, minha querida. E já vamos chamando todo mundo, porque hoje realmente, além de nós falarmos das novidades do Instituto, a nova proposta, as novas, como que eu diria, técnicas que virão aí para o Instituto também, nós vamos estar trazendo também a técnica para hoje, para ter esse 2023 realmente construído com autoridade, com poder, com graça. Chegou o nosso entrevistado da noite, que não poderia ser outro, né, gente? Tinha que ser quem? O meu braço direito, esquerdo, que é Alan Fervença Santos. Deixa eu chamar ele já para ir entrando. Aí, vamos nos preparando então para esse momento maravilhoso que vai ser essa live de hoje, que vai ficar gravada, vai subir para o YouTube com todas as outras. Olá! E aí, Alan? Boa noite! Boa noite! Tá torta a minha tela aí, gente? O som dá para ouvir? É a minha ou é a sua? A minha parece que tá também, não sei. Tá ótimo. De lado. Gente, é tudo proposital, para vocês terem uma visão diferente de 2023. Sair daquele conformismo, daquela coisa reta, certa, sem graça. Outro ponto de vista, para mudar o ponto de vista, você fica meio... Nada que uma psicológica não resolva, não é mesmo? Boa noite, Elis, minha linda. Boa noite, Renata. Deixa eu ver quem passou. Isabel, boa noite, minha querida, também para você. O pessoal que sempre está conosco aí nas constelações, está nas terapias, no dia terapêutico, que vamos falar daqui a pouquinho também. Mas, Alan, e aí? Esse tema dessa live, né? Iniciando, primeiro quero agradecer, né, meu irmão. Quem ainda não conhece o Alan... Quem ainda não conhece o Alan, se é que é possível ainda, é porque não conhece o Instituto, porque não tem como desmembrar uma coisa da outra. Né? O Alan é um dos sócios aqui do Instituto Arpia, começou comigo esse projeto de fazer com que as formações ficassem de maneira permanente na nossa região de Prudente, que era um diferencial, que desse a mãozinha para quem está iniciando, que desse puxão de orelha para quem já estava no meio, né, pegasse pelo cabelo com toda a amorosidade, a pessoa ia arrastasse ela com muito amor para aquilo que é a profissão que mais cresce de todos os tempos, é a profissão que tem a maior demanda. Não precisa ir longe, gente, olha para sua casa, veja quantos loucos estão lá. Você vê que é um campo vasto, nunca vai acabar a clientela, não é? Com ser pagantes, saberá Deus, mas que tem gente necessitada, tem, não é isso, Alan? É cliente que nem mato, né? Só saber buscar. Você vai ser tiririca, você vai ser uma flor do campo. Isso é o tempo que dirá. Vai ser conforme você merece. Vai ter a ver com o seu merecimento, aquilo que você atrai, né, Alan? Exatamente. Né? Pessoal, não adianta querer escolher muito não, porque vem aquilo que você dá conta e aquilo que tem a ver com você também, né? Isso aí. Boa noite. Olha, a nossa tia Mora, mãe do Alan aqui presente, a Ana, a Neide, Ana Maria, tia Rô também. Tia Rô. Gente, ele está indo tão rápido que eu estou ficando velho já para isso. A Nelly, quem mais? Deixa eu ver se eu perdi alguém no caminho. Gente, se eu perdi, vocês me perdoem. O Carvalho, VV, FM, a Lilian. Bastante gente, hein? Que legal. A Maria, é muita gente. Daqui a pouco vai entrar aqueles nomes maravilhosos, também tradicionais do programa, a Eva, né? E todo o Adão, aqueles nomes deliciosos, compostos, que formam muito mais significado e alegria.
Mas, Alan, diga uma Ah, coisa. Nós, né, desde o começo do ano, aí, cabeça fervilhando com os projetos novos, um monte de coisa nova vindo por aí. sim. E é necessário a gente saber, assim, eu queria começar fazendo essa pergunta que eu acho que vai fazer sentido para muitas pessoas que aqui estão. Todo fim de ano e todo começo de ano, normalmente as mesmas práticas. É fim de ano, o ano que vem já lança toda aquela meta para o ano que vem, vou emagrecer, vou São ficar rico, promessas. vou casar, enfim, é tudo aquilo maravilhoso. Aí chega janeiro, aí vem o IPVA, o IPTU, os impostos, e as pessoas parecem que perdem todo o gás, toda aquela programação linda de dezembro parece que vai por água abaixo. Né? Meu Parece que os Deus. sonhos não rolam, parece que acho que eu sonhei demais, para que tudo isso? Né? O que, que você tem para dizer sobre isso? O que eu percebo, né, não é diferente com a gente também, né? Por muito tempo, eu sempre que antes de virar o ano, eu pegava, escrevia tudo, né? Colocava numa lista. Isso é muito bom, é muito sadio, é um momento legal. Até a gente estava conversando sobre isso, porque é um momento onde a energia das pessoas está mais elevada para o bem, querendo algo melhor. Então, até aqueles que são mais ruinzinhos estão com uma aura, né, buscando algo melhor, né? Mas o que eu percebo, Kleber, é o seguinte: entre você montar uma listinha do que você deseja e você acompanhar aquilo durante o ano para ver se está acontecendo, é aí que está a falha, né? Eu falo por mim, por muitas vezes que eu já fiz isso, que aí no Sim, final do ano, quando eu ia montar o meu de novo, eu pegava o papel, você tinha até esquecido, às vezes, que você colocou algo ali, né? Que você se propôs a algo. Então, eu acho que a primeira coisa é dividir o que você deseja em etapas menores, né? Eu acho que começa por aí, sim, né? Então, se você tem, de repente, o intuito de emagrecer, ganhar massa, ou de ganhar dinheiro, não é você, de repente, você não vai sair do ponto zero ao ponto 10 aqui de uma hora para outra. Só que há mecanismos de você ir medindo, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, para ver se está acontecendo e para você ir corrigindo a sua rota, né? Então, vamos pensar que a pessoa tem plano de fazer aula de natação, por exemplo. Gente, a escola de natação não vai até a sua casa, né? Até se a pessoa, de repente, mora perto do Parque do Povo, alaga, acontece da água vir, né? isso, aí surfa, isso mesmo, Mas não dá maravilhoso. tempo de aprender a nadar, né? Então, quando a gente busca alguma coisa nesse sentido, é muito importante ter esse olhar de você quebrar para coisas menores, né? Eu até conversei numa outra live com o padre Miguel Ângelo, a gente estava falando sobre isso no final do ano, Sim, né? Se você, nem que você comece com uma meta ridícula, né? Impossível de não ser realizada. Porque aí se você põe algo que é muito banal e você não faz, aí realmente você não vai fazer mesmo, né? Então, mesmo que você comece com algo pequeno, se é para você uma caminhada, começa dando uma volta no quarteirão, né? Quem sabe se você fizer isso todo dia, isso não vai aumentando, porque é quase que impossível. Se não houver uma limitação física, alguém dá a volta no quarteirão, concorda? Agora, se a perfeito. pessoa nem isso ela vai se propor fazer, não adianta já botar lá maratona, corrida São Silvestre. Não vai chegar nunca lá, né? Eu acho engraçado e pertinente isso que você está dizendo e trazendo aqui. Muitas coisas que nós achamos que é urgente e não é, porque tanto é isso que você acabou de falar, né? Coisas que a gente até esquece depois que tinha colocado com um pedido e etc e tal. Vou falar, dar uma dica agora para aqueles que são orais, como eu, né, que adora fazer as coisas com alguém. Né? Então, gente, mas são duas coisas, ó, prestem atenção. Eu funciono melhor acompanhado. Isso faz parte do meu perfil, né? Do meu perfil psicológico, do jeito que eu funciono e está tudo bem. Óbvio, qual que é a diferença? Se eu estou saudável, se eu estou bem, eu consigo fazer sozinho também. O Certo. problema é se eu estiver na dor, eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu vou obrigar alguém a fazer comigo. Vou ser um peso. Uma coisa que era para ser leve, acaba virando um peso. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer, em cima dessa dica que você está dando, olha para Sim. você mesmo
se conheça, porque se você não se conhece, não tem nem para onde você ir. Exato. Se você não se conhece, como que você vai traçar algum trajeto? Né? Para onde você vai, qual que é o seu potencial, qual que é a sua meta, qual que é o seu sonho, qual é o seu dom? Começa por aí, qual que é o seu dom? A gente escuta tantas pessoas falando assim, ai, meu sonho é fazer psicologia para cuidar das pessoas. Meu sonho é fazer tal faculdade para ser tal pessoa. Né? E aí eu penso assim, o primeiro engano, se eu achar que um curso, uma faculdade, uma graduação, um doutorado vai me fazer ser quem eu não sou, já começa a ter problema, porque eu estou terceirizando uma responsabilidade minha. Exato. Todo o resto é só título. Né? São titulações que se recebem, ok, algumas titulações são necessárias para trabalho, é verdadeiro isso, sim. Mas será que eu não estou pondo uma responsabilidade em algo que realmente não tem? Em algo que partiria de mim, igual o Alan falou, eu achei muito legal. A academia não vai bater na sua porta. Olha que hoje em dia está tão feia a coisa que eu não duvido, porque o que eu tenho recebido de ligações de vivo, de empresas oferecendo serviços, está uma loucura, tá? Tá muito bom o marketing. Pelo menos, Kleber, para você como bom oral, não sente sozinho nunca. Tem sempre Nunca! Conhece os cobradores, não importa. Tem desejado pelas academias, ó. Mas o que é legal? Se é necessário, né? Se não está tendo esforço algum, dificilmente vai ter um comprometimento e uma valorização também. Exato. Porque a partir do momento que eu tenho que sair de casa e fazer algo, é porque aquilo tem um valor para mim. Eu lembro que até pouco tempo, eu e o Alan, a gente vinha fazendo curso, não só nós, outros terapeutas que aqui estão, fazem cursos volta e meia, e não é só no sentido de fazer por fazer, viu, gente? Isso também perde, aí vira uma moda, não é disso que a gente está falando de expansão. E aí tinha um curso que a gente estava fazendo, que era todo dia à noite. E à noite eu não funciono, à noite é meu pior horário de funcionamento. Para mim fazer à noite eu tenho que estar com muita vontade de fazer. E aí toda vez que chegava, estava escurecendo, eu pensava ainda, nossa, ainda tem mais 5 horas lá de aula, mais 4 horas. E aí eu pensava assim, mas se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Exato. Né? Porque ninguém faz por você. Presta atenção nisso. Se está fazendo, está errado. Se está fazendo, a realização vai para o outro e não para você. O que você tem procrastinado, deixado para depois? Acreditando que o depois, eu acho muito legal isso. É a síndrome do Highlander, né? A pessoa que é eterna, né? Ou a síndrome do Burra. Ela tem certeza que vai viver mais 100 anos, que vai dar tempo de fazer. E eu acho legal isso, né? Quando a pessoa fala assim, depois eu faço. E aí eu penso de duas uma. Ou ela realmente não quer fazer, não faz parte daquilo, da essência dela, ou ela tá achando que vai viver eternamente. É eterno. Não, tem toda a razão, Kleber. E é por isso que quando a gente quebra isso em coisas menores, você vai tendo pequenos sucessos, né? Então você vai comemorando cada etapa dessa que você conseguiu, né? Porque quando você já almeja de uma vez uma coisa muito grande, é legal você ter isso como meta lá na frente. Mas como que eu percorro esse caminho, né? Então a gente quebrando isso, né? Por isso que, por exemplo, a pessoa tem o sonho de ser terapeuta ou que outra coisa. Começa fazendo alguma coisa, não precisa começar alguma faculdade, algo que vai levar um século, que vai custar muito. Comece fazendo um curso livre na área, por exemplo, para ver se é aquilo que você gosta, né? E pouco a pouco você vai entendendo e conquistando essas vitórias, né? Vai conquistar o seu primeiro cliente e é assim que funciona, né? Mas tem uma coisa assim que eu considero interessante, Kleber, que eu trouxe para te falar hoje também, é o que eu percebo que muitas pessoas também não avançam, tá? Porque elas estão presas a certas companhias de pessoas que elas andam em volta, né? Pessoas com quem ela sente que ela tem que carregar junto, ou que ela faz ser carregada, né? E uma falta de entendimento na representatividade dessas pessoas na vida delas, tá? O quanto, se são realmente tão necessárias assim ou não, se elas contribuem tanto assim ou não, tá? E
esses dias atrás eu estava conversando com uma outra amiga também que é terapeuta, e ela me passou uma informação muito interessante, a Flávia. Eu não sei se ela está assistindo aqui, mas ela passou algo muito interessante. A gente estava conversando a respeito de amizades, falando de amigos em comum, e o quanto que às vezes é necessário, entre aspas, fazer uma faxina, né, em relação às pessoas com que a gente se relaciona, né? E ela me trouxe uma informação interessante. A gente tinha conversado isso uns anos atrás, e essa semana a gente tocou nesse assunto de novo. Eu achei interessante trazer isso aqui para essa live, tá? Que é o seguinte, Kleber, é você dividir o grupo de pessoas com quem você tem contato, quem você tem convive em subgrupos, né? Então, seria o grupo dos íntimos, daqueles que são íntimos, daqueles que são importantes, daqueles que são necessários, dos que são contornáveis e os que são incontornáveis, certo? Perfeito, Então, vamos lá. Então, por exemplo, tem muita pessoa, pessoal, tem muita gente que está contando sonhos da vida para qualquer um, para pessoas que são somente importantes, mas não íntimas. Essas pessoas que não são verdadeiras e íntimas de você, geralmente ela não vai estar contribuindo, né, energeticamente, vibrando ou torcendo por você, né? Então, quando a gente identifica uma pessoa que é íntima na nossa vida, é aquela que você sabe que você pode partilhar da sua vida com ela e que ela vai fazer o possível para contribuir com você, né? Seja dando uma palavra, seja puxando a sua orelha e mostrando a verdade. E tem aqueles também que vão dar sempre razão para você, mesmo quando você não está. Então, o amigo que vale a pena, o íntimo, é aquele que fala, não. Eu chego assim, não, Kleber, você está equivocado com isso daí. Agora eu vou dizendo para ele que está tudo bem, ele está me contando, vamos pensar, uma história que alguém falou uma coisa para ele, fez mal para, né? Fez mal para você. Ao invés de eu querer olhar aquilo para te ajudar, eu simplesmente te defendo, né? E não te ajuda a abrir os olhos. Isso não é uma atitude de quem compensa estar perto, porque é uma pessoa que vai te levar ao erro, à cegueira constantemente, né? Eu acho até se pegando um adendo disso que você está falando, né? Eu acho até engraçado. Eu lembro de uma situação que aconteceu. A gente estava numa roda de colegas. Nem todos eram amigos, né? Sim. E aí, assim, alguém veio falar mal de alguém. Porque nunca tem isso, né? Nunca. Ainda mais na igreja. E alguém foi fazer um pequeno comentário, um pedido de oração, sabe? Assim, para aquele irmãozinho que estava perdido. E aí a pessoa que estava do meu lado, né, que era amiga dessa outra pessoa também, ela defendeu ela, assim, eu achei, fiquei até surpreso, né? Porque ele não é uma pessoa de falar muito, ele falou assim, olha, eu acho o seguinte, a vida do fulano, quem sabe é o fulano, a gente não tem aqui nem hora do silêncio, não tem que ficar espalhando, lá. E era uma situação bem delicada, era sobre traição, né? E aí o que aconteceu? Aí a pessoa foi embora, né? E como nós tínhamos intimidade com essa pessoa, com essa que estava, né, que tinham trazido ali na roda, ele ligou para a pessoa na minha frente e falou assim, fulano, você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí ele falou assim, deu uma comida de toco no fulano, mas pro outro ele não aumentou e nem espalhou. Sabe? Ele cortou ali a fofoca e corrigiu o que era realmente amigo. Então eu achei bonito isso da parte dele. Né? Sim. Falou assim, olha, você já está sendo. Já está falando de você porque você está tomando uma atitude que está se expondo e depois você vai achar ruim, etc e tal. Mas é bem interessante isso que você está falando. Às vezes a gente partilha coisas, como você mesmo diz, né? O Alan tem uma frase maravilhosa que ele repete, não é dele, mas a gente ouve muito aqui nos cursos. Você que fica dando bom dia a cavalo, que fala demais, fala dos seus sonhos, fala da sua vida para todo mundo. E aí, achando que todo mundo vai se apenar de você, que nada, você vai ser assunto da roda da fofoca, da próxima roda. Exatamente, Kleber. E isso é muito verdadeiro. Então, quando a gente consegue observar e colocar cada pessoa que a gente conhece no devido lugar nessa lista,
a coisa flui melhor, né? Porque, por exemplo, você tem planos, né? Eu não conto para todo mundo os planos que eu tenho. Eu vou contar para realmente ou quem pode contribuir, ou para quem torce por mim. Eu não vou ficar falando para qualquer um, não vou lá cortar cabelo e ficar contando, né? Como a gente sabe que acontece. A vida das pessoas fica na boca de todo mundo aí, mas não entende por que a vida não avança, né? Porque algumas coisas não acontecem, porque está contando para um monte de gente que não torce, né? Um monte de gente que não vai contribuir e que, pelo contrário, né? Só vai atrapalhar. E olha que interessante isso que você está dizendo. Tem gente que não quer falar para um profissional, não quer contratar um terapeuta, um psicólogo para falar, e vai falar com qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de habilidade técnica para ajudar você a sair daquilo, só para aumentar ou rir de você, ou te apoiar, entre aspas. Então, até quanto que vale a sua vida mesmo, no seu íntimo? Quanto que está valendo o seu íntimo? Porque se ele tá, desculpa, se ele está valendo o ouvido dos salões, nada contra cabeleireira, nada contra barbeiro, nada contra nada, não problema não tá deles. Tá em quem fala, tá na sua exposição desnecessária. Então, se é para falar de você, fala com quem realmente tem, que possa te ajudar, igual ela acabou de falar. Não fique achando que o fulano pode te ajudar, porque o fulano é terapeuta. Uma coisa é sermos amigos, outra coisa é terapia. A terapia ela é fechada no sentido profissional e tem toda uma base técnica para isso. Então, presta atenção nisso, quanto que está valendo o seu íntimo? Exato. Então, Cleber, até antes de eu passar para o próximo tipo de amigo, né? A gente falou do íntimo aqui. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu li numa revista, na revista super interessante. E ele estava dando uma dica, disse que é muito difícil alguém guardar um segredo, né, que você conta, né? Então, eu vou dar uma dica pro pessoal. Eu falo isso e funciona, pessoal. Quando você tiver um segredo que você precisa contar para alguém, você já chama logo 2 amigos íntimos, que são íntimos entre si, para você chegar e contar logo para os 2. Porque aí eles têm com quem falar sobre aquele assunto e não precisa contar para outros, tá? Então, é uma dica que eu dou. É muito interessante. Então, por exemplo, eu confio em você e confio no outro primo, por exemplo. Vocês 3. Eu chego e conto e falo, o Kleber está sabendo, o fulano está sabendo. Vocês têm com quem falar sobre aquilo e desabafar. Então, só vocês estão sabendo. Então, sai aquela coisa de eu tenho que falar para alguém. Você já tem uma pessoa para você conversar sobre isso. Então, tira aquela... Principalmente, né? Se você ainda tiver que contar para um oral, faz isso, tá? Arruma um outro para você contar junto, porque aí a possibilidade daquilo ficar entre eles é muito maior. E é sério, eu vi isso há uns 20 anos atrás na revista super interessante. Eu nunca mais esqueci. Essa interessante mesmo. Muito, né? Mas, a gente falou dos amigos íntimos. A outra categoria de amigos são os importantes. O que são amigos importantes? São amigos que você gosta de estar junto, que você chama para ir no seu aniversário, que você gosta de sair, você junta para dar risada, vai, né? Só que você não partilha da sua vida íntima. Entendeu? São pessoas que você, em algum momento, pode trazer para o íntimo, pode trocar de grupo. Só que não é de cara que você vai chegar lá falando tudo. Então, dividir primeiramente entre íntimo e importante. Então, na verdade, a maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, são apenas importantes. Elas não são íntimas. Então, são pessoas que você quer por perto, gosta muito, mas que não passou na prova de ser íntimo ainda. Você ia falar alguma coisa? Sim, então perguntando, a Lisa está perguntando aqui, eu achei interessante porque a gente ouve muito o que ela está dizendo aqui. Não posso falar nada. Muitas pessoas não têm essa liberdade de poder falar, né? Porque às vezes a coisa é tão íntima e é tão séria que pode comprometer em alguma situação. Daí que entra, Nilza, você que chegou depois, né? A importância do profissional. De você ter um profissional que está lá habilitado para isso. Exato. Porque o guardar, o simplesmente guardar, isso já foi provado pela neurociência, por uma série de outras linhas terapêuticas, que o guardar por guardar não resolve nada, só apodrece. Exatamente. Então
vai somatizar em algum ponto. Isso é pacífico de muitas linhas terapêuticas. Então, o que é necessário? Eu pôr para fora para que aquilo possa ventilar. Então, se o profissional está fechado no sigilo profissional, e se ele... uma coisa, vou ter que falar aqui, né? Tem muitos terapeutas vendo a live, e é importante que quem não é da área entenda isso também. Meus amigos, eu tenho, igual eu disse para vocês, nós temos muitos amigos terapeutas, o Alan também, mesmo porque o nosso meio é esse. Né? Você tromba com 10 terapeutas, isso é o normal nosso. Né? Faz parte do nosso convívio. A gente não partilha o que os pacientes partilham uns com os outros. A gente não sai de um lugar e fica numa... Como eu posso dizer? Eu não levo o paciente para minha casa. Eu não sei se vocês vão entender isso da melhor maneira. A gente não mistura as coisas, é isso que eu quero dizer. Né? Por quê? Porque senão, além de não criar uma credibilidade, perde o respeito, perde a autoridade que o terapeuta tem sobre o paciente. Então, esse é o nosso ponto de vista. O Alan compartilha da mesma coisa, a gente ensina isso para os terapeutas, inclusive. Né? Eu posso atender amigos? Eu posso. Só que na sala, quando eu estiver com o meu jaleco, eu sou terapeuta, e fora do consultório, eu sou o amigo, eu não misturo conversa. Verdade. O que foi dito num lugar, eu não levo para outro. Então, isso é importante a gente falar, isso e frisar dessa importância. Você que pensa que porque somos amigos, os terapeutas, que a gente fica falando um da vida dos outros, dos pacientes, isso não ocorre mesmo. Isso não faz parte da nossa realidade. Até mesmo por respeito. Porque senão, que credibilidade a gente vai ter? Né? Nenhuma. Joia. Pode continuar a explicação. Então, vamos lá. A gente falou dos amigos íntimos, aquilo que a gente pode compartilhar, né, na nossa vida. Os amigos importantes, que a gente gosta de estar junto, faz parte da nossa vida. A gente chama para o aniversário, vai no aniversário, né? Mas ainda não estão na categoria de íntimos. Eu não partilho a minha vida com eles. E aí eu vejo a maior confusão. Tem gente que põe tudo num balaio só, o íntimo, o importante, e conta tudo para todo mundo. E depois vem falar assim, sabe, o povo fica tomando conta da minha vida. Se a sua vida está na boca de todo mundo, que você mesmo colocou, eu acho que vão tomar conta. Você deu essa autoridade para essas pessoas. Né? Então, a gente falou do íntimo, do importante. O terceiro, nós podemos chamar tanto de necessários / estratégicos. Tá? O que seriam essas pessoas? São pessoas que você conhece, né? Que elas não estão nem na categoria do íntimo, nem do importante, só que elas podem ser estratégicas para, por exemplo, o plano que você tem para esse ano. Né? Então vamos pensar, se você tem o objetivo de melhorar a sua forma física, você inclui aí uma pessoa que é personal trainer, por exemplo, ele vai estar no estratégico. Se você tem, por exemplo, plano de trabalhar com marketing digital, você pode conhecer pessoas que entendem disso para você conversar e bater papo. Então ele não vai ser íntimo, ele não vai ser importante, ele vai ser estratégico ou necessário para os planos que você tem. Né? Então é importante estar sempre dividindo, tá certo? Então íntimo, Perfeito. quer falar alguma coisa, Cleber? Não, até ia dar o exemplo, por exemplo, né? Às vezes perguntam para nós se terapeutas que não são do Instituto Arpia, se podem ir no dia terapêutico. Claro que pode, isso é estratégia. Né? Lá vai quem que vai para o dia terapêutico? Pessoas que entenderam a validade, o valor que tem uma mente saudável. Então, existem infinitas técnicas. Todas as técnicas passamos no Instituto? Não, é uma infinidade de pessoas. Exato. E toda tem o seu valor, cada uma delas tem o seu valor. Por exemplo, vai ter nesse dia terapêutico, no próximo domingo, inclusive, ainda tem algumas vagas, prestem atenção, porque é bem limitado. Vai vir uma professora de yoga, né, Alan? Yoga, isso. Yoga. E o Instituto não tem yoga. E por que ela não iria? Vocês entendem isso? É estratégico. Mas vai usar a pessoa como se fosse descartável? Gente, pelo amor de Deus. É uma especificidade que alguém tem e que é para crescer os dois. Exato. É bom sempre dos dois lados.
né? Ah, mas o que que vocês ganham? Nós ganhamos pessoas mais saudáveis à nossa volta. É isso que nós ganhamos. Você achar que, eu quero, por exemplo, eu quero ser um terapeuta, eu quero ser um profissional dessa área. Pode abusar do Alan quando está disponível. Tô Né? brincando, pode abusar de mim também, eu deixo. Eu sou abusivo. Exatamente. Você falou algo interessante, Cleber. Assim como o dia terapêutico, se colocar para participar de reuniões e lugares onde você não conhece todo mundo, para Isso, justamente fazer o que a gente chama de network. É muito importante perfeito. o network. Então, você ir num dia terapêutico, você vai estar conhecendo pessoas, e mesmo que você não seja da área, pessoal, os encontros não acontecem por acaso. Lá você vai conhecer pessoas que, de alguma forma, despretensiosamente, vão contribuir para a sua vida. Mas você vai lá, você está precisando de um contador. Lá você encontra o contador. São coisas inexplicáveis que acontecem nesse dia terapêutico, né? E, então, assim, essa parte do network, pessoal, é muito importante vocês olharem para isso. Porque são pessoas estratégicas e necessárias que vão contribuir para vocês alcançarem os objetivos que vocês determinam. Uma coisa importante, legal falar. Não tenha ponto de vista a respeito das pessoas que você perde oportunidades. Então, por exemplo, eu não vou lá porque lá vai ter gente de tal religião. Eu não vou lá porque tem gente de tal sexualidade. E aí você vai se privando numa caixa fechada, sem possibilidades, e culpa depois Deus, culpa o universo, culpa. Não aparece nenhum cliente, nenhum paciente para mim. Aí você vai ver a história da pessoa, a pessoa fica 24 horas na casa, né? Então, assim, como que ela vai ser vista? Como que ela vai ser lembrada? Como que ela pode ter algum tipo de contribuição, ou receber contribuição, se ela nem se expõe? Eu vou dar um spoiler aqui já. O Alan vai querer me matar, eu acho, mas eu vou dar um spoiler de março. Posso falar, primo? Na feira, não? Hã? Feira. Depende, né? Não, nós recebemos uma proposta de uma feira que vai ter em Prudente, ainda primeira mão, ninguém sabe, não foi criado arte, ainda não foi dado nem nome para essa feira. É uma feira que vai trazer profissionais de várias áreas, né? E nós fomos convidados dentro da terapia integrativa para falar, para trazer a terapia integrativa. Então, já pensou se a gente se fecha e fala assim, mas eu não conheço ninguém que vai estar lá. Exato. Mas quem vai ficar do meu lado, na barraca do lado? E se for alguém da religião X e eu não gostar? Exato. Gente, que julgamento é esse? Né? Quem somos nós para acharmos que somos melhores que alguém, ou que a tal pessoa vai ser prejudicial, ou vai ter tal situação? A gente ouviu por muito tempo, dentro de um movimento que eu fiz parte, sobre contaminação. O Alan vai entender, e muitos que estão aqui vão entender. Contaminação espiritual. Porque se eu chegar perto de fulano que tem tal crença, pode me prejudicar com uma energia negativa, porque fulano tem uma energia densa. Preste atenção numa coisa que eu aprendi nesse tempo. Se a sua luz estiver brilhando, trevas não apaga a luz. O que acontece é a luz se auto-apagar. A luz é tão fraca e frágil que as trevas parecem serem maiores. Mas se a luz estiver acesa na sua potência, ela espanta qualquer tipo de treva. Seja você a luz para iluminar para os outros também. Se a sua luz estiver brilhando, ninguém pode apagar. Pode falar, falei demais. Tem um comentário que a Thaís colocou aqui, ó. Mudar a energia e expandir a consciência de quem está próximo de nós. Né? Teremos de mudar grupos e nos afastar. Então, realmente, às vezes é necessário, pessoal, se afastar. Né? Ainda vou dar uma dica para vocês abrirem bem os olhos. Bajuladores, pessoal. Bajuladores são as piores pessoas. Tá? Se você vê quem está ali bajulando, são os primeiros que vão pisar na bola com você. O primeiro que você vai tirar de alguma dessas categorias aqui de cima e jogar na próxima, que é a categoria contornáveis. Né? O que seria contornável? São pessoas que muitas vezes você tem que botar na geladeirinha lá. Né?
Então a pessoa tá, às vezes era um amigo íntimo e pisou na bola, traiu sua confiança, você vê que você não pode confiar. Então ele desce para importante, mas depende do que ele te fez, o grau que ele fez é melhor, tá lá no contornável, né? Então você coloca no contornável, porque realmente não compensa. São pessoas que realmente não compensam de forma alguma participar do seu ciclo, né? Ou pessoas extremamente negativas, estão só se queixando, se vitimizando, ou pessoas que estão sempre acusando os outros, ou pessoas que não são confiáveis, pessoas que não sabem lidar com a verdade, estão sempre contando uma historinha assim, né, que não é muito verídico. Os filhos de Gepeto, por exemplo. A Cláudia tá falando que o freezer dela tá cheio. Eu falei, olha, quantos litros vai ter esse freezer? Né? Não importa. O que não pode é você ficar dando murro em ponta de faca, né? Achando que vai ser o salvador, a síndrome do salvador. Ah, eu vou salvar o fulano. Aí você abraça o fulano cheio de espinhos. E aí você não tem suporte emocional para fazer isso. Não estou falando que a gente não possa estender a mão e ajudar as pessoas. Estamos falando que para fazermos isso, temos que ter um suporte também para isso acontecer. Exatamente. Porque senão você vai junto para o poço com o outro. É igual alguém que vai salvar alguém que está se afogando e não sabe nadar. Que é dois afogados ali. Não tem jeito. Outro comentário que foi feito aqui, a Thaís fez, foi o seguinte, ó. Não dá para crescermos, expandirmos perto de pessoas que não querem expandir a consciência. Então, o que o Kleber falou, você pode falar, fulano é por aqui. Fulano não quer continuar naquele lugar, quer continuar na meleca. Fulano, na hora que se decidir sair da meleca, me avisa e me procura. Não adianta você, ainda mais dividir aquilo que você, principalmente se você quer inovar, se você quer criar algo novo, a maioria das pessoas, elas não entendem o que aquilo pode acontecer. Vai querer falar que é perigoso, vai querer falar que não vai dar certo, vai encher de coisas, né? Então, pessoas que você deixa guardadinha ali no grupo de contornáveis, né? Eu estava partilhando com a Juliana isso hoje, a terapeuta Juliana, não sei nem se ela está aí na live, está aí, Ju, que é terapeuta infantil, e aí a gente está falando sobre isso também, né? Sobre ajudar quem quer ser ajudado. Aí eu me lembrei de um programa lá que tinha um personagem que falava para vocês, beijos de luz, beijos de luz. Agora eu pego os beijos e fico nas trevas, porque vocês não merecem a luz, não. É mais ou menos isso. A pessoa opta pelas trevas, você vai fazer o quê, meu filho? Não tem que você possa fazer. E não adianta você ficar ali insistindo, né, Kleber? Não. As únicas que vale a pena você insistir é o próximo grupo que eu vou colocar aqui, né? Que são pessoas, muitas vezes, que estão numa situação como essa de dificuldade, é o grupo das pessoas incontornáveis, né? Ou seja, por exemplo, quem estaria no grupo ali contornável? A mãe, o filho, né? Pessoas que mesmo que estejam apresentando, te atrapalhando muitas vezes e tudo mais, você não pode abandonar, né? Eticamente você tem que fazer o máximo para poder acolher e ajudar. Então, Sim. Saiba dividir isso muito bem, né? Entre o grupo aí do íntimos, importantes, necessários, estratégicos, contornáveis e incontornáveis, né? Se você... Isso aqui, Kleber, ele não é estático. Ele muda o tempo todo, né? O tempo todo está se transitando. Então é bem interessante, às vezes, você parar e pensar, peraí, que categoria que esse colega está, que esse amigo está? E muitas vezes ela sai do importante para o contornável e está tudo bem. Né? A gente não precisa, a gente não tem que, né? Esse tem que é muito pesado. Tem que, mas eu conheço essa pessoa desde a infância, tudo bem, né? Mas aí, e como que fica? Se ela não está contribuindo, se ela prejudica o teu caminhar, muitas vezes até um aprendizado para ela o teu afastamento. Né? Verdade, você com ora por certeza. ela, você tem outras formas de contribuir. Em oração, né? Pode mandar reiki para ela. Sim, a distância de você poder ajudar, né? Perfeito, Alan, perfeito. Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção daquilo que a gente pode ou não pode fazer. E eu queria partilhar com vocês de possibilidades de expansão de consciência, né? Nós falamos que é necessário termos esse momento de valorização e de nos colocar à disposição, de ter essa troca. Essa semana, especificamente aqui no Instituto,
vocês vão ter duas oportunidades que não dá para deixar de falar, que é quarta-feira, teremos constelação familiar. Acho que já é quarta-feira agora, né? Se não me engano. Isso, já é, exatamente. Então, quem ainda não conhece, quem conhece, gosta de constelação, quem quer saber como que basta agendar aqui no Instituto. Você tem a chance de assistir. Lembrando que agora nós estamos pedindo 1 quilo de alimento para quem for assistir, porque a gente vai doar para uma instituição depois também, até para ficarmos coerentes com aquilo que Bert ensinava sobre a lei do equilíbrio, né? Se a gente está recebendo, e todo mundo que assiste a constelação recebe, de certa forma, também a liberação do amor ali. Verdade. Então, que você possa ajudar outras pessoas trazendo aí 1 quilo de alimento e agendando. Não basta trazer, tem que agendar primeiro, porque a procura é grande, graças a Deus. A última turma, eu tive que sair da sala para caber todo mundo. Verdade. Mas sem problema. O importante é que as pessoas conheçam, né? É uma ferramenta poderosa. Então, quem ainda não conhece, de 15 em 15 dias, nós temos constelação aqui presencial no Instituto, a entrada 1 quilo de alimento. E é uma oportunidade, só fazendo o link que eu falei, sim, uma boa oportunidade de conhecer pessoas para o grupo dos estratégicos, né? Claro, é verdade. Verdade. E domingo é uma outra grande oportunidade, é o dia terapêutico, é começar o ano com banho de cachoeira, reenergização, técnicas energéticas, liberações, começar o ano de maneira destravada. Tantos planos em 2023, mas se você tem um monte de carga energética que precisa de liberação, que coisa melhor do que uma cachoeira? E essa cachoeira específica que nós normalmente iniciamos o ano, encerramos o ano nela, porque ela é a maior da região. Mesmo assim, a quantidade de vagas é limitada. Então, se você ainda tem interesse, corre, vai lá, entre em contato com o Instituto, faça a sua inscrição e garanta aí seu banho de cachoeira com as terapias coletivas que lá teremos. Já falamos do yoga, vai ter reiki, vai ter outros momentos lá bem interessantes. E eu não perderia a oportunidade se fosse você, porque é todo mês que tem? Não, não é todo mês que tem. Porque depende da agenda do Instituto, depende do tempo, depende de um monte de coisa. Então, agora nós teremos. Então, se você quer aproveitar, se você não conhece, porque quem já conhece com certeza vai querer ir. Então, próximo domingo, Cachoeira de EP. Mês que vem, oportunidade de sermos terapeuta. Você que adiou até ontem aí para se tornar um profissional da área terapêutica. O nosso carro-chefe, curso que inicia do zero a terapia integrativa, será do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. Então é uma oportunidade única, né, Alan? De formar e se transformar aí no terapeuta de mentes e almas. Tanto para se tornar terapeuta, Kleber, também tem a possibilidade de você que quer para autoconhecimento e para crescimento pessoal, você faz o mesmo curso como workshop. Né? Você não tem a necessidade de fazer o estágio, mas você sai de lá, acaba sendo uma imersão. Sinceramente, o curso, quem fez, sai de lá transformado. Aprende muita coisa e começa a se enxergar verdadeiramente quem é na sua essência. Perfeito. Março é o mês da novidade, gente. Março, nós temos aí 3 novidades, pelo menos para vocês. O curso de grafologia, do qual nós tivemos agora em janeiro 1º, e a demanda foi tão grande que estamos repetindo em março já. O que é a grafologia? É conhecer o outro, a personalidade, os recursos, as dificuldades, os bloqueios, através da escrita. Então, quem pode usar isso? Terapeutas podem utilizar, principalmente para pacientes que não conseguem entrar em hipnose ou têm dificuldade, professores, alunos que querem saber quais são seus potenciais. Tem uma infinidade de aplicações. É um curso que vai ser do dia 9 ao dia 12 de março. É um curso completo também, por isso que é tantos dias fazendo, fora estágio, fora supervisão. Tá? Então são esses 4 dias. Em março ainda nós temos essa feira que vamos divulgar assim que tiver o local, mas eu garanto para vocês que vai mexer com prudente essa feira, hein? Vai ser uma coisa bem interessante. Igual nós falamos para vocês, para nós aqui do Instituto foi uma honra receber o convite para levar o nome da terapia integrativa adiante. Então, vai ser uma tarde, né, e uma noite, aí, uma parte da noite,
onde vocês vão ter a chance aí de conhecer um pouquinho mais sobre terapia integrativa, fora outras coisas que terão nessa feira. E teremos ainda... Você quer falar sobre a feira? Quer falar sobre alguma dessas coisas? Não, sobre a feira é bem interessante. Só retomando a questão do dia terapêutico, né? A gente está falando de começar o ano. Pessoal, a gente precisa também se livrar da energia negativa que está na gente, né? Trabalhar ela, transmutar. E é o melhor lugar para isso, tá? Você entra de uma forma, para você que ainda está ali na dúvida e quer voltar de cabeça limpinha, zeradinho. Gente, não tem coisa melhor que esse dia terapêutico. Só isso. E não tem lugar melhor para eliminar pessoas, sem deixar vestígios. Deixa a água levar, não é mesmo? E acidentes acontecem, mas tranquilo, é um lugar realmente que faz diferença na vida da pessoa. Ainda em março, a gente vai ter o Reiki nível 1 e 2 também, muito pedido aqui pelas pessoas que queriam conhecer, ter essa ferramenta energética. Então, também é uma novidade aqui no Instituto, Reiki 1 e 2. E, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, que é tanta coisa. E o curso de base vai dar entre uma coisa e outra aí, né, Alan? De janeiro a março vai ter já teve uma agora, recente. No domingo agora, né? E nós estamos fazendo a lista de espera, na verdade, né? Para poder montar a turma. Então, quem tiver interesse, faz contato com o Instituto e nós já estamos montando a próxima turma. Perfeito. Você que é reikiano também, nós temos um grupo agora de reikianos da região de Prudente. Então, normalmente tem grupos nacionais, né, grupos às vezes estaduais, e a gente queria um grupo regional. Por quê? Porque além da gente estar enviando reiki para a região e para as listas desses mestres, né, reikianos, nós temos a chance também mais para frente de estruturar isso melhor também, e quem sabe fazer alguma ação social também, ou enviar um dia para um hospital, ou para os hospitais, ou para asilos. A gente está estruturando isso. Então, se você é reikiano e ainda não faz parte do grupo, entre em contato conosco. A gente vai pôr você lá toda sexta-feira, às 11 horas, nós enviamos reiki. Então, se você tem interesse em receber reiki, você pode entrar em contato com o Instituto, deixar o seu nome completo lá com a sua data de nascimento, e na sexta-feira a gente libera essa lista aí para a pessoa receber o reiki. Isso. E o curso tem mais algum recado? Né? Eu não lembro. E o curso de constelação, né, que vai ter também em abril, né? Em abril. Abril, do dia 27 ao dia 30, curso de constelação familiar. Também é outro curso que tem muita demanda também, as pessoas procuram. É o curso puro de Bert Hellinger. Não tem criações em cima disso. A gente ensina a constelação individual, constelação com representantes, online, presencial. Damos uma pincelada de neuroconstelação, constelação financeira, para que vocês entendam algumas coisas, algumas vertentes que vieram depois, mas a base é a de Bert Hellinger. Né? A gente passa lá as ordens do amor, enfim, tudo aquilo que ele ensinou, e que é uma ferramenta por si só também extremamente vantajosa e poderosa. Se você não sabe o que é, venha numa dessas quartas que tem a constelação, presencie. Eu acho que isso faz uma grande diferença e você depois entender se isso é para você ou não, para você trabalhar com essa técnica ou não. E Kleber, e esse ano, como bônus, vai ter a constelação pluvial também, tá? Aquela na água. Que máxima aí, ó. Então, só melhora, gente. Só melhora. Só melhora. Então, a gente vai vendo que quantas coisas a gente pode ainda expandir e crescer a consciência. Sim. Vou dar um spoiler aqui, um outro spoiler para o próximo programa. No próximo programa Voando Alto, a gente vai ter um terapeuta, né? Ele tem reiki de formação, ele está entrando na massoterapia e vai fazer agora terapia integrativa. E ele é deficiente visual. E aí, assim, o que me chama a atenção desse rapaz, que é por isso que eu quis trazer ele para cá, para que vocês entendam quantas limitações a gente se coloca. E aí, a hora que você escuta a história real de alguém que tem realmente uma deficiência visual, e aí ele fala que isso não é empecilho para ele ser quem ele é, aí é um tapa na cara, é um soco no estômago. Então, se você precisa desse tapa na cara, não perca o próximo programa Voando Alto com o Marco Correia. A gente
fez algumas formações juntos, né, de reiki, inclusive, e o que mais me chama a atenção do Marco é a resiliência que ele tem. Isso, a gente que enxerga, que ouve, que escuta, ele perdeu a visão, a audição, ele escuta 30% apenas de um ouvido, o outro é 40%, mas como diz ele, diz que tem 40% de audição, Kleber, mas o zumbido cobre os 40%, então eu não escuto nada de um ouvido, praticamente. E aí você vê que é uma pessoa que faz tudo, que ele olha a alma, né, que ele vê a história da pessoa, apenas com o ouvido, com um pouco de audição que ele tem, e a sensibilidade desse rapaz é algo impressionante. Então, convido você a estar conosco aí no próximo programa, na próxima segunda-feira, também no Modo Alto. Venha crescer e expandir conosco, junto com esse grande terapeuta. Alan, deixa aqui agora para você dar os seus recados finais. Quero te agradecer de antemão. Obrigado, irmão. Obrigado por tudo. Obrigado por ser parceiro meu aí, das brigas do dia a dia, dos leãozinhos que nós temos que amarrar. Como diz, mata um leão por dia, deixa outro amarradinho. e dizer assim, o quanto você é importante. Você está nesse núcleo mais íntimo aí dos amigos, aí, daqueles que são realmente importantes, você sabe disso. Né? A gente partilha aí tudo. E como é importante isso para mim, como é importante saber que tem alguém que a gente pode contar. Então, obrigado pela tua expansão, obrigado pela tua partilha, obrigado por ser quem você é aí. Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Kleber, eu também te agradeço bastante, né? Você, com certeza, sempre esteve no meu núcleo íntimo, até porque eu nasci depois de você, então eu já nasci dentro do... Não teve escolha. Não tive escolha. E sou muito grato, meu irmão, de verdade. Né? A gente está crescendo junto, evoluindo junto, e para mim é uma honra estar podendo viver essa fase maravilhosa que a gente está vivendo hoje, juntos, né? Crescendo. A gente continua. E o melhor de tudo, pessoal, é se divertindo. Tudo que a gente faz, tem gente que pensa, pô, mas vocês gostam de dar aula domingo, sábado, não sei o quê. Gente, é tão divertido, é tão gostoso, que pra gente não parece nem trabalho. É lógico que a gente quer receber, porque o universo, tudo é a troca energética. Então, isso é importante. Mas é muito divertido, é muito bom estar com você, né? Isso contribui muito para a minha vida, tá? Então, agradeço. E não esquece de me marcar como colaborador nessa live aqui, para eu deixar no meu Instagram. Tentarei fazer com honra isso. Se eu não conseguir, você faz, você mesmo. Tá bom. E demais, quem quiser conhecer, se você ainda não conhece o Instituto, venha nos conhecer também. Tem vários projetos dentro do Instituto. O programa é apenas um deles. Quer conhecer pessoalmente, tem ainda a oportunidade do dia terapêutico, que eu volto a falar, é um lugar, é um momento que é impagável, né? Não é uma coisa que eu vejo assim que muda vidas, porque além de tudo é um momento que você pode chamar de seu. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, eu posso levar filha, tio, parente? Mas você pode levar todo mundo, desde que você se priorize lá. Porque senão você vai dar outra vez o seu lugar para outro e vai sair de lá do mesmo jeito que chegou. E não é o objetivo. O objetivo é chegar lá e se abastecer, né, e se preencher. Então, vá com o coração aberto, vai sem como que você fala, sem projeções. Expectativas e projeções. Porque vai ser feito aquilo que for melhor para você lá. Tenha certeza disso. O que acontecer lá é aquilo que estava programado para você. Prepara. Então, não importa. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas quem que vai passar a técnica? Quem que vai passar o curso? Gente, apenas preciso da disposição de coração de vocês, de verdade. Sim. Quantas vezes eu fui e eu mesmo me abasteci e eu não abro mão disso. E não importa se é o Alan que eu conheço que está conduzindo o momento ou se é outro terapeuta que esteja conduzindo o momento. Eu não perco oportunidades. 2023 é o ano de agarrar as oportunidades com as unhas e com os dentes. Sabe, a gente passou por tantos momentos complicados nos anos anteriores. No fim de ano, aquele rebuliço político e famílias se brigando, se degladiando. E daí, o Brasil continua, né, as pessoas continuam. Não deixa 2023 apenas ser mais um ano. Faça dele o ano da sua vida. Essa é a mensagem que eu queria encerrar.
Todos aqueles que quiserem conhecer a agenda inteira, a gente vai publicar a agenda também, tanto no Instagram, como nos outros meios de comunicação, onde todas essas datas vão ser informadas também. E para você que vai fazer de 2023 o melhor ano da sua vida, eu não poderia encerrar de outra maneira essa live, senão um beijo do gordo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.